Irmãos, conforme já sabemos que o slogan, ou seja, o tema da nossa IBVC, Igreja Batista de Volta a Casa, é o compromisso com o Senhor da Palavra e o compromisso com a Palavra do Senhor. Infelizmente, irmãos, conforme ainda na época bíblica, na época da igreja primitiva, muitos ainda distorcem a verdade das Escrituras. E nós, olhando exatamente para esse slogan, olhando exatamente para esse compromisso, nós buscamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Mas, confirmando mais uma vez que infelizmente muitos retiram o texto do seu contexto para criar um pretexto, onde usam a Bíblia para defender interesses pessoais, opiniões humanas e ensinos distorcidos. Isso acontece quando se abandona, no que nós chamamos na teologia de exegese, que significa que quando usamos a exegese, nós estamos extraindo do texto o seu verdadeiro significado. E pratica-se a exegese, colocando no texto aquilo que se deseja, que ele diga. E essa realidade já existia lá nos tempos da igreja primitiva, nos dias dos apóstolos, como também continua presente nos nossos dias. Muitos falsos mestres, muitos pastores, entre aspas, chamados pseudos pastores, ainda distorcem a palavra de Deus. Naquilo que a gente sempre chama a atenção de vocês, conforme a própria Sagrada Escritura chama. Nós não estamos fazendo aqui absolutamente nada além do que a Bíblia já, chama a nossa atenção, para que devemos ficar atentos com relação a isso tudo que acontece. Aconteceu na época dos apóstolos e continua acontecendo nos nossos dias. Por isso, como igreja do Senhor, nós devemos permanecer firmes na verdade, manejando corretamente a palavra e vivendo em fidelidade ao Deus das Escrituras. Porque como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Libertará de tudo, que significa tipo orgulho, interesse pessoal. Ó Pai eterno, na ministração desta manhã, sem criar um texto com pretexto, mas eu quero me utilizar exatamente dessa passagem para registrar mais uma vez o meu testemunho, onde há exatamente 4 anos atrás, 17 de maio de 2022, em plena pandemia, eu fui acometido por um infarto. Conforme diagnosticado, infarto agudo. E que durante todo o procedimento médico e hospitalar, eu ouvi não só de um médico, mas de vários
que o fato de eu ter sobrevivido e saído sem nenhuma sequela foi um milagre. E conforme eu testemunhei naquela época ainda, com vocês, que em todo momento ali na UTI eu estava super lúcido, estava com os meus entendimento, com o meu discernimento e com o meu conhecimento todo aceso ali, Eu não pensei em nada ruim. Confesso em dizer para vocês que nem medo eu tive. Mas como vocês sabem também que eu já testemunhei isso, mas é importante falar sempre, Ali eu orei o que o rei Ezequias orou. Virado para a parede, onde precisava de mais tempo, E eu clamei ao Senhor, precisando exatamente de mais tempo, para que eu cuidasse da minha casa, como também da casa do Senhor. Abra a Bíblia de vocês. Segundo Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o templo, o pátio intermediário, ele recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram uma pasta e espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que Ele vai me curar e de que eu irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue em 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça-a voltar 10 graus. E o profeta Isaías orou ao Senhor, e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaz. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus
através do dom do conhecimento, através do dom de discernimento, esteja agora, sendo manifesto a cada um de nós, para que possamos verdadeiramente compreender essa verdade, porque sabemos que nós estamos servindo a um Deus imutável. Tudo que Deus fez ontem, Ele continua fazendo hoje. Todos os milagres que a Bíblia relata, Ele continua fazendo hoje. Queremos, Pai, sair desse culto com uma total convicção, uma fé tamanha, E conforme diz o Senhor Jesus, ela pode ser aqui agora do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas que ela cresça e cresça mais diante da nossa memória, diante de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, do que o Senhor já realizou na vida de cada um de nós. Realizou ontem, está realizando hoje e realizará eternamente. Sê conosco, Senhor, manifestando o dom, esses dons que foram pedidos aqui, Pai, de conhecimento e discernimento, para que nós tenhamos a total compreensão e apliquemos essa palavra na nossa vida, Pai, para a honra e glória do Seu nome e testemunho da Igreja do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema: oração e milagre. Oração e milagre. Oh Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. Irmãos, todos nós enfrentamos momentos em que os recursos naturais chegam no limite. Há situações em que médicos, familiares ou circunstâncias dizem: não há mais esperança. E era exatamente nesse cenário que o rei Ezequias se encontrava, nesses relatos. No Antigo Testamento, quando Israel estava diante do Mar Vermelho, parecia não haver saída. Atrás vinha Faraó e à frente estava o mar. Humanamente era impossível, porém tudo o que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso que sempre estamos trazendo exatamente à memória esses acontecimentos, para que a gente não sofra por antecipação e tenha exatamente uma compreensão de que Deus está agindo poderosamente na nossa vida. Ele já deu prova de que é capaz. Portanto, não pode pairar dúvida, na nossa compreensão. Já conhecemos isso. Sabemos exatamente de todos esses milagres, de todos esses acontecimentos que a Bíblia relata, que já está declarado para nós. E aquilo que eu sempre falo, às vezes basta uma uninha encravada para que o crente entre em lamúrio, em lamentação. Oh glorioso Deus! Assim como Ezequias, a doença anunciava a morte, mas Deus ainda tinha um propósito, tempo e milagre para realizar. Seja qual for a sua doença, física, financeira,
ou espiritual. Deus ainda tem um propósito, Deus ainda tem um tempo e milagre para realizar na tua vida. Creia. Comece a exercitar exatamente, não é, essa crença com coisas positivas. Acrescente na tua vida, não é, um futuro mais do que brilhante, um futuro mais do que saudável, um futuro mais do que a paz que ultrapassa a nossa compreensão nos invada. E não começar a decretar coisas ruins. Aí é onde que eu sempre digo para vocês, não é? E como vocês também sabem, que a palavra tem poder, tanto de agir positivamente na nossa vida, como também negativamente na nossa vida. Já sabemos que nós temos um inimigo mortal, um inimigo que, quando nós estamos pronunciando a nossa falta de fé, ele se apropria disso, não é? Eu poderia dizer com gargalhadas, dizendo, não é? Eles não confiam em Deus, eles não conhecem esse Deus que se diz soberano, porque, como todos nós sabemos, pelo orgulho dele, que ele é um caído, porque ele quis num determinado momento ser igual a Deus. O livro de 2 Reis, ele relata exatamente a história dos reis de Israel e de Judá, mostrando períodos de fidelidade, como também, né, períodos da qual o povo se afastava de Deus. Vejam como a Bíblia é importante, irmãos, como que cada página contemplada, cada página compreendida, discernida e aplicada na nossa vida vai trazer exatamente um entendimento, não é? Para que a gente possa aplicar tudo isso que está escrito aqui a cada momento na nossa vida. Oh Deus, a sua composição, ou seja, a sua escrita, tradicionalmente ela é atribuída ao profeta Jeremias, mostrando, né, os períodos dessa fidelidade e dessa infidelidade durante o exílio babilônico, que se deu aproximadamente no século 6 antes de Cristo, ou seja, né, nos anos 500 antes de Cristo. E o capítulo 20 acontece no rei de Judá. É o relato exatamente desses acontecimentos, que durante o reinado do rei Ezequias, um rei conhecido por buscar ao Senhor e promover reformas espirituais junto ao povo, nesse momento Jerusalém enfrentava dias difíceis, marcados por ameaças externas e desafios internos, conforme, não é? Vocês conhecem boa parte dessa história, porque estamos sempre destacando aqui. E é nesse cenário que Ezequias adoece. Ele adoece de uma doença mortal. E ele recebe do profeta Isaías a notícia que a sua morte estava próxima. Ao meditarmos nessa passagem, nós aprendemos que Deus continua ouvindo a oração sincera e manifestando o seu poder sobre aquilo que é impossível aos homens.
Nós encontramos aqui alguns relatos importantes que nos mostram como Deus age poderosamente na vida daqueles que clamam com sinceridade, revelando sua graça, seu cuidado e seu domínio, até mesmo sobre as situações impossíveis. Vejam, irmãos, o nosso Deus é o Deus do possível. O nosso Deus é o Deus do impossível, melhor dizendo. O Deus de poder, Deus de misericórdia. Ele pode tudo, infinitamente mais. Primeiro relato de uma sentença inesperada. Verso 1. Quantos de nós já estivemos diante de uma sentença inesperada? De um acontecimento inesperado? Eu fiz questão de, não usando o texto com pretexto, mais uma vez dizendo, mas sim para expressar cada vez mais esse testemunho, porque exatamente no dia de hoje fazem 4 anos que eu tive um infarto. E glória a Deus, né? Observando exatamente quando eu estava escrevendo aqui, esse infarto agudo, Deus, conforme colocou Ezequias de volta ao templo em 3 dias, Deus me colocou nesse púlpito em 3 dias. Do acontecimento até, né? Eu não faltei nem no culto aquela semana, eu preguei para vocês. E quando eu estava escrevendo, eu vi exatamente isso. Falei, meu Deus, né? Não é coincidência, é cristocidência. A palavra diz: por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. Mais uma vez dizendo sobre a palavra, para que a gente tenha uma meditação mais aprofundada agora. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor. Era uma sentença, já estava decretado. Põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Eu sempre comento com a Bia, né? Eu falei, lá naquele instante, particularmente, virado para a parede, porque eu me lembrei exatamente dessa oração de Ezequias, que pediu 15 anos para que fosse acrescentado para nós na vida dele, conforme veremos na sequência. Eu até brinco com vocês, mas não brincando, eu pedi para Deus 30, não de uma forma egoísta, mas sim para cuidar dela, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da igreja, para cuidar de vocês. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. Então põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Eu já dei testemunho para vocês que eu vi 3 vidas serem levadas naquele momento no meu internamento, onde que a diretora da UTI chegou do meu lado, tal, isso, aquilo, digamos até um tanto preocupada, como se o senhor está vendo todo o movimento que está acontecendo aí, mas fique tranquilo, o teu quadro é outro. Eu falei, olha, para ser bem sincero, eu vi uma movimentação, mas Deus me colocou num sono que eu não acompanhei mais nada, me poupou até disso. Deus me tirou exatamente de um quarto, onde que também o outro veio foi levado, entendeu? Enfim. Esse texto, ele começa mostrando que até mesmo um homem piedoso pode enfrentar dias de profunda dor. Ezequias era um rei fiel ao Senhor, mas ainda assim foi alcançado pela enfermidade.
A fidelidade a Deus não nos isenta das crises da vida. Servos de Deus também adoecem, choram, enfrentam vales escuros. Mas jamais a gente pode se esquecer de todos esses relatos, de tudo isso que a Bíblia nos mostra. Eu sempre falo, use a palavra de Deus a seu favor. Tome exatamente isso como uma lição, para que nesses momentos difíceis você tenha uma recobrança na tua memória, você esteja totalmente ligado às coisas positivas de que Deus nos mostra, através da sua verdade, através da sua palavra, e não ficar decretando, dias piores na tua vida do que você está enfrentando hoje. A enfermidade de Ezequias revela a fragilidade humana diante da soberania de Deus. Nem reis escapam dos limites da existência humana. Deus muitas vezes usa as crises para nos aproximar mais dele do que nos períodos de prosperidade. A enfermidade de Ezequias não era apenas física, mas um momento de confronto entre a limitação humana e a dependência total de Deus. Observa quanto frágil a gente é. Naquilo que eu sempre falo para vocês, uma veiazinha que se desloca aqui dentro, nós não teremos mais a compreensão de quem é o Senhor. Portanto, nós jamais podemos adiar essa compreensão, esse conhecimento, de aceitar Jesus como o nosso libertador e o nosso salvador. Nós temos que ser intermediadores desses cegos, para que eles encontrem Jesus, para que eles se entreguem verdadeiramente a Jesus, o autor da vida. Se tem alguém que pode resolver o teu problema, o problema dos teus, é Jesus. Só Ele é capaz. A Ele toda a honra e glória. Às vezes Deus nos coloca deitado numa cama para aprendermos lições que não aprenderíamos sentados em trono. Segundo o relato de uma oração sincera, verso 2 e 3. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, verso 2. Ao receber a notícia de sua morte, Ezequias não procurou primeiro aliados políticos, soldados ou recursos humanos. O seu primeiro movimento foi voltar-se para Deus em oração. Irmãos, eu estou conversando aqui agora com vocês, eu estou ministrando exatamente essa passagem, e eu estou me vendo nessa situação. Eu me vi nessa situação, e me recordando exatamente dessas palavras, eu virei para a parede e pedi exatamente esse prolongamento de vida. E se eu estou falando aqui para vocês, eu sou o resultado desse milagre. Obrigado, Deus. Para a honra e glória do nosso Deus e Pai, não pelo meu mérito, mas pela misericórdia de Deus, pelo aprove
pelo beneplácito desse Deus maior, soberano na nossa vida. A oração verdadeira não depende da posição do corpo, mas da sinceridade do coração. Ezequias e eu oramos deitado, virado para a parede. Jonas orou no estômago de uma baleia, de um peixe, de um grande peixe. A verdadeira oração, ela nasce quando reconhecemos a nossa total incapacidade diante das circunstâncias. Enquanto muitos se revoltam nas crises, Ezequias escolheu buscar ao Senhor. Quando muitos entram em lamentação, tipo, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Ezequias buscou ao Senhor. Ezequias buscou, não é? Na presença de Deus. Se melhorar cada vez mais para Deus. É hora de que num momento desse a gente possa se olhar muito mais para nós mesmos. Ver o quanto falho ainda somos e o quanto que precisamos melhorar. Entendam, estamos diante de um Deus que sabe tudo de nós, como também de um inimigo que quer nos matar e sabe tudo de nós. Quando tudo parece perdido na terra, ainda existe esperança diante do trono de Deus. Ele é capaz, e Ele faz, Ele realiza. A oração é como se fosse a ponte entre a fraqueza humana e o poder infinito de Deus. Naquilo que eu sempre falo para vocês, quando entramos com as nossas orações, com as nossas petições, Deus entra com o seu poder. Quando buscamos Deus em oração, é porque nós confiamos nele, é uma reverência que estamos prestando para Ele. Quando você confia, você entrega, você depende, e você até mesmo esquece do teu problema, porque você sabe que se tem alguém que pode resolvê-lo, é o próprio Deus. Deus, Ele vai fazer os encaminhamentos, né, devidos. O bom médico, né, o médico comprometido, enfim, Ele vai te colocar nos melhores lugares, pode ter certeza disso, porque em Deus só reside coisas boas, e é dele o querer e realizar de todas as coisas. A partir do momento que nós estamos verdadeiramente entregues a Ele, nós estamos fazendo uma reverência a Ele, nós estamos prestando um culto a Ele, e às vezes Ele nos tira do nosso eu, do nosso entronizado eu, e pode até nos colocar num leito em enfermidade. Verso 3: ó Senhor, lembre-se de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo a teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Ezequias, ele não estava reivindicando perfeição, mas lembrando diante do Senhor de uma vida marcada pela sinceridade espiritual.
É hora exatamente da gente rever, irmãos, a nossa vida como um todo. No que você está sendo falho? No que o teu inimigo está se apropriando da tua vida? Ezequias, ele apela para a sua integridade de coração, demonstrando que viveu buscando sempre agradar a Deus. Como é que está a tua vida? O que você privilegia na tua vida? O teu próprio eu ou o seu Deus e Pai? Em que escala, em que ordem está Deus na tua vida? Você busca Ele somente nos momentos de desespero? Somente nas coisas grandes, nas coisas impossíveis, ou também nas coisas possíveis? Você convida Ele para estar do teu lado, estar contigo, né? Veja, Ele sempre vai estar. Mas você está dando exatamente essa legalidade para que Ele permaneça do teu lado? Para que Ele seja o primeiro a interferir nos seus projetos? Ou somente nas necessidades? Ezequias aqui ele representa, ou melhor, ele apresenta diante de Deus um relacionamento sincero e constante. Vejam, mais uma vez como Deus espera exatamente em ter em cada um de nós um amigo, porque Ele é o nosso amigo. Deus, Ele quer ser o teu conselheiro. Ele quer que realmente você busque nele todas as confidências, que você busque nele, não é? Manter exatamente essa dependência que Ele espera em você. Não pelo fato de você ser uma pessoa, não é? Ou melhor, não pelo fato dele ser uma pessoa caprichosa. Porque quando você esquece das outras coisas e depende única e exclusivamente de Deus, aí sim você vai esquecer das outras coisas. Você está privilegiando Ele, você está colocando Ele em primeiro lugar da tua vida, você está entronizando Ele na direção da tua vida. Quem vive de pé diante de Deus consegue permanecer firme até nos dias da dor. Terceiro relato da resposta divina, versos 4 a 7. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor. Vejam, é como se Isaías tivesse entrado no quarto, entrado nos aposentos de um doente enfermo, conforme estava ali Ezequias, dado uma sentença, virado as costas e saído. Foi ali e entregou exatamente o que Deus havia dito para ele. Quando ele sai desse quarto, está saindo do palácio, antes de sair do pátio do palácio, Deus fala para ele: volta lá. É assim que Ele age na nossa vida. A nossa oração no primeiro instante ela é ouvida. Aí cabe exatamente se merecemos ou não é? Essa bênção, esse milagre, essa cura momentânea. Oh Deus amado. Então, antes mesmo de Isaías terminar o seu caminho para fora do palácio, Deus havia respondido à oração de Ezequias. Se Ele respondeu à oração de Ezequias
Ele não vai responder a tua? A intervenção de Deus, ela ocorreu antes que qualquer solução humana pudesse acontecer. Deus sempre ouve e imediatamente, ainda que nem sempre responda no tempo que esperamos. Deus, Ele age soberanamente, mostrando que nenhuma oração sincera é ignorada. Ele nos ouve. Nós temos a compreensão, temos o conhecimento que nesse instante Ele está agora com o ouvido inclinado, ouvindo a tua oração, ouvindo, não é, a tua intercessão. Porque há muitos ossos ressequidos, muitos cadáveres ao nosso redor, muitos mortos ao nosso redor, e Deus quer exatamente que você leve para essa pessoa o que Cristo veio trazer para ela também: vida, e vida em abundância. Muitas vezes pensamos que Deus está demorando, mas o Senhor já está trabalhando enquanto ainda estamos chorando. O Deus que permite a prova também continua governando o tempo da resposta. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe, não é? Ou melhor, como que você vai receber esse milagre, como que você vai receber essa cura. Às vezes o próprio retardamento da cura vem para que você se volte cada vez mais para Ele. Você não busque em coisas, não busque em pessoas, outras pessoas, não é? Essa sua melhora, esse seu restabelecimento, e sim nele, porque Ele que é o autor da vida. E conhecendo isso que a gente tem que discernir em quem devemos buscar. Oh Deus eterno. Verso 5: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Aconteceu na vida de Ezequias e também aconteceu na minha, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Não pelo meu merecimento, mas sim pela misericórdia, pelo poder de vida que esse Deus dá, de restauração que esse Deus dá, porque Ele é um Deus que restaura, Ele não é um Deus que destrói. Ao contrário, Ele destrói exatamente toda a obra do inimigo. Aqui o Senhor mostra que não apenas ouviu as palavras do rei, mas também contemplou suas lágrimas. A lágrima do crente não cai no chão, cai na mão do Senhor. Aleluia! Deus nunca estará distante da oração do justo. Deus sempre responde à oração sincera, demonstrando o seu caráter misericordioso e compassivo. A resposta de Deus mostra uma soberania sobre a enfermidade e sobre a própria vida.
Existem dores que ninguém consegue compreender totalmente, mas Deus vê cada lágrima derramada em secreto. Mais uma vez, tuas lágrimas molham a mão dele e não o chão. Quando os olhos humanos não conseguem alcançar, os olhos de Deus já está contemplando. Ele vê tudo, sabe tudo de nós, sabe exatamente do nosso merecimento ou não. Verso 6: acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Veja que ele é um Deus de promessa. Tudo que ele prometeu para o rei e para a nação de Israel, ele está cumprindo exatamente aqui. Somos a Israel espiritual, e não se esqueçam disso. Essas promessas é válida exatamente para nós e nos nossos dias, porque o Deus que fez ontem, Ele continua fazendo hoje e fará por nós eternamente. O Senhor, Ele não apenas prometeu cura para Ezequias, mas também garantiu a proteção sobre Jerusalém, a promessa que Ele tinha feito a Davi. Para Ezequias, a promessa divina envolvia tanto restauração pessoal quanto a segurança nacional. Todos nós sabemos que o rei Senaqueribe estava tentando invadir Jerusalém. O acréscimo de 15 anos evidencia a soberania absoluta de Deus sobre a existência humana. Glória a Deus. Deus, Ele age na história para cumprir os seus propósitos soberanos e preservar a sua aliança. Aquilo que parece ameaçar a nossa vida ou a nossa casa continua debaixo do controle soberano de Deus. O mesmo Deus que sustenta a nossa respiração também governa todas as batalhas que enfrentamos. E sabemos que esse Deus já conquistou a guerra da nossa vida. Verso 7: então Isaías disse: prepare uma pasta de figo. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. O milagre vinha de Deus, mas o Senhor escolheu usar um recurso simples como instrumento da cura. Conforme aquilo que eu falei aqui ontem para vocês, e eu tenho feito isso, e a partir de então, fazendo agora com essas palavras, com essa pasta de figo, a cada medicamento que eu tomo para combater o mal que me acomete. Como Deus usou exatamente essas coisas naturais para revelar o milagre que Ele já estava promovendo na vida de Ezequias, também Ele usa esses comprimidos, essas coisas todas, esses medicamentos que nos são ofertados, que nos são receitados num determinado momento da nossa vida. Mas sabemos que a cura vem dele, o milagre vem dele. Amém? Oh Deus eterno, Deus, Ele é soberano tanto no sobrenatural quanto também nos meios comuns que utiliza para cumprir os seus propósitos.
O uso da pasta de figos não anula o milagre, mas demonstrava a ação divina através dos meios humanos. Esse comprimidinho aí que você está tomando hoje, atribua isso como se fosse exatamente a mesma pasta de figos que Ezequias utilizou, que Isaías, não é? Pediu para que os servos de Ezequias preparassem e passassem sobre os seus ferimentos. A obediência, a orientação divina fez parte do processo da restauração. Deus, Ele continua sendo a fonte verdadeira de toda cura. Não há cura sem Deus. Entendam isso. Nunca devemos desprezar os meios simples que Deus coloca em nossas mãos. Esse comprimidinho. Pois o Senhor pode manifestar o seu poder através deles. Amém? Quando Deus coloca sua mão sobre algo simples, o comum se transforma em instrumento de milagre, para a honra e glória dele mesmo, não é? Dando prova exatamente de toda a sua promessa que ele fez para Davi, que chega até a nossa vida. Amém, irmãos? Como a Israel espiritual que somos. E o quarto relato de um sinal extraordinário, dos versos 8 a 11. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que Ele vai me curar e de que eu irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Verso 8. Mesmo depois da promessa de cura, Ezequias pede uma confirmação a Isaías. O texto, ele revela exatamente a fragilidade humana diante das circunstâncias difíceis. Deus é longânimo, Ele sabe exatamente do nosso aprendizado, Ele sabe o quanto somos falhos. O pedido de Ezequias demonstra o desejo humano de ter garantias visíveis em tempos de crise. Ele não duvidava. Ele recebeu isso exatamente como uma promessa, mas ele só indagou o profeta no que se refere ao tempo. Porque ele sabia que Deus já estava operando na vida dele, conforme está operando na nossa. Deus conhece exatamente as nossas limitações e muitas vezes fortalece a nossa fé através de confirmações misericordiosas. Há momentos em que a nossa fé oscila, mas Deus continua sendo paciente e gracioso conosco. Fique atento aos sinais. Não tem demérito nenhum, conforme Ezequias pediu aqui, não é? O tempo pediu sinais, pediu para que, não é, as escamas dos olhos deles caíssem, que ele pudesse contemplar exatamente esse tempo de restauração, esse tempo de cura, propriamente dito. O Deus que conhece nossa estrutura também sabe fortalecer a nossa fé nos dias de fraqueza. Confie nesse Deus soberano. Não confia, não é? Conforme a própria palavra diz, né? Não confia em carros e em cavalos, mas sim no general do exército, Cristo Jesus. Verso 9, Isaías respondeu: esse é o sinal que o Senhor, que cumprirá o que prometeu. É como Isaías estivesse perguntando para Deus aqui, não é? Será esse o sinal? Você prefere, Isaías agora voltando para Ezequias,
Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É claro, irmãos, que Deus não precisava provar o seu poder. Ezequias já tinha, não é? Isso como certo na sua vida, na sua cura, no seu restabelecimento, na sua restauração. Mas em sua graça, Deus fortaleceu a fé de Ezequias através de uma manifestação extraordinária que nós encontramos aqui. Deus conhece as nossas limitações, mais uma vez falando, sabe exatamente das nossas limitações espirituais e muitas vezes concede encorajamento adicional ao coração abatido. Quando Deus promete algo, sua fidelidade é maior do que as nossas dúvidas e limitações. O Deus que controla o tempo jamais chegou atrasado em seus propósitos. Ele é exato. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Amém, irmãos? Assim como Ele permitiu, lá na época do profeta Joel, todas aquelas pragas devastadoras, aqueles gafanhotos ferozes que destruiu tudo, Ele já tinha o tempo certo de restauração. E assim é como na nossa vida. Essas coisas podem nos abater, pode exatamente fazer com que até a nossa fé oscile em determinados momentos, mas jamais a gente pode deixar de colocar a nossa vida na dependência total do nosso Deus e Pai. Quando Deus decide agir, até aquilo que parece irreversível pode voltar para trás. E olha o que Ele faz. Vejam isso. Às vezes numa simples leitura você passa despercebido, mas veja o milagre acontecendo aqui, o sinal que Deus está deixando. Veja quantas coisas que passam despercebida pela tua vida e que Deus está te deixando sinais e que você não viu, conforme a leitura aqui, numa batida de olho que você passa despercebido e você não contempla o que está por trás dessa revelação. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus do relógio do sol de Acaz. Verso 11. Isaías, ele clama ao Senhor e Deus realiza um sinal extraordinário diante de Ezequias, conforme ele está mostrando muitos sinais para nós e às vezes a gente não consegue enxergar. A sombra retrocede ao relógio de Acaz. Percebe, irmãos? Vamos agora imaginar um relógio. O ponteiro ele vai fazendo. Quando o ponteiro está fazendo assim, a sombra do ponteiro está sempre indo à frente. Deus fez essa sombra voltar. O ponteiro seguiu, mas a sombra voltou. Vejam isso. Aleluia. Obrigado, Deus. A oração continua sendo um instrumento poderoso nas mãos daqueles que dependem do Senhor. O relógio de Acaz tornou-se o testemunho visível da fidelidade divina. Quando Deus decide agir, não existem limites naturais capazes de impedir o seu poder. O Deus que governa o universo continua tendo o controle absoluto sobre cada detalhe da nossa história. Assim como aconteceu com Ezequias,
Também enfrentamos dias em que as forças acabam e os recursos humanos se tornam insuficientes. Esse relato nos lembra que Deus continua ouvindo orações sinceras, vendo lágrimas silenciosas e agindo poderosamente em favor dos que confiam nele. Mesmo quando tudo parece impossível, o Senhor continua soberano sobre a enfermidade, sobre o tempo e as circunstâncias da nossa vida. O mesmo Deus que operou milagres no passado permanece vivo hoje, sustentando, fortalecendo e renovando a esperança do seu povo. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Irmãos, hoje é dia de colocar diante de Deus aquilo que tem tirado a sua esperança e as suas forças. Assim como Ezequias voltou o rosto para a parede e orou, volte hoje o seu coração sinceramente ao Senhor. Talvez existam lágrimas que ninguém conhece, mas Deus continua vendo cada uma delas e ouvindo o clamor do seu povo. Mais uma vez, as suas lágrimas não estão indo diretamente no chão, Ele está colhendo a cada uma delas em suas mãos, na sua destra realizadora. Entregue a sua vida, suas dores e suas impossibilidades ao Senhor, porque o Deus dos milagres continua agindo ainda hoje nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por nos permitir a meditar nessa oração milagrosa, que não demorou, podemos dizer assim, horas, e que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e o curou daquela doença mortal. Sabemos, Deus, que como o Senhor agiu na vida de Ezequias, o Senhor também age na nossa. Queremos, Pai, agora, a partir desse momento e com essa compreensão, jamais duvidar do seu poder, jamais duvidar de que o Senhor já está agindo poderosamente nas nossas vidas. Sabemos, Pai, que tudo que é impossível a nós é totalmente possível a Ti, porque são nesses momentos especiais é que o Senhor espera cada vez mais a nossa entrega, Pai, a nossa confiança, Pai, e o nosso descanso. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Lhe agradecemos por essa passagem, por essa mensagem, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.